Você já ficou até as 2 da manhã pensando numa conversa específica que aconteceu naquele dia? Pensando no que você deveria ter falado, agido, ou até como as pessoas devem ter visto você, ou pensado sobre você? Se você acabou sendo estranho na roda de amigos, se você acabou sendo simpático demais ou até de menos. Você pode ficar tranquilo que isso não é ansiedade à toa. Existe um mecanismo muito específico por trás disso, e ele diz tudo sobre como você enxerga a si mesmo. Tem um psicólogo chamado Charles Cooley que passou a vida estudando como a gente forma a própria identidade, e a conclusão dele foi perturbadora. Você não se vê através dos seus próprios olhos, você se vê através do que imagina estar nos olhos dos outros. Ele chamou isso de Looking Glass Self, ou eu do espelho, porque em essência você passa a vida inteira se olhando no reflexo que as pessoas devolvem pra você, e cada pessoa devolve um reflexo diferente. Para seus pais, você ainda é a mesma criança que eles precisam proteger, não importa quantos anos você tenha, não importa o que você conquistou. Quando você chega no churrasco de família, tem uma boa chance de você virar criança de novo sem nem perceber. Para um amigo que te conhece desde a escola, você ainda é uma versão de si mesmo que talvez nem exista mais. A pessoa que ria das mesmas piadas, que tinha os mesmos planos, que ouvia a mesma música, não existe. Para um colega de trabalho que te viu ontem pela primeira vez, você é nada além de uma impressão rápida, um sorriso, um aperto de mão, uma frase solta numa reunião. 3 versões reais, mas nenhuma é falsa, nenhuma é completa. E o problema começa quando essas 3 versões dividem o mesmo espaço. Imagina você levar para uma festa 2 grupos distintos de amigos seus. É uma sensação estranha. De repente, você não sabe como agir. Cada gesto parece ser calculado. Cada palavra parece pesar. Você tenta equilibrar, mas não consegue. Pelo menos, não perfeitamente. Porque você tá tentando corresponder ao que imagina cada um espera de você ao mesmo tempo. E é exatamente aí que aparece a máscara. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, tinha um conceito que ele chamava de persona. A máscara social. E antes que você pense que é coisa de gente falsa, não é. A máscara não é fingimento, é sobrevivência. Você usa uma no trabalho, outra em casa, outra com os amigos, ou até com pessoas que você acabou de conhecer. E cada uma dessas máscaras, você tá sendo você. Só que uma versão ajustada para aquele contexto específico. Isso não é fraqueza, é inteligência social. O problema acontece quando você usa a máscara por tanto tempo que esquece quem tá debaixo dela. Você ri de piadas que não acha a menor graça, concorda com coisas que discordaria sozinho, finge interesse em assuntos que te entediam profundamente, e só mais tarde, no caminho de volta para casa, no silêncio do carro ou no busão, você pensa: fui eu mesmo hoje? E a resposta honesta às vezes é não, né? Não completamente. Isso não te faz uma pessoa falsa, te faz ainda mais humano, mas isso tem um custo, porque quanto mais você performa versões de si mesmo por aí, né, com os outros, mais difícil fica de reconhecer o que sobra quando ninguém tá olhando, que é exatamente o nosso próximo problema. Alan Watts foi um filósofo britânico que virou um cult na internet e por boas razões. Ele disse coisas que parecem simples, mas vai ficando estranho cada vez mais que você pensa. Tentar se definir é como tentar morder os seus próprios dentes. É impossível, porque você nunca se vê de fora. Você sempre é o observador, nunca o observado. Pensa no seguinte: você já escutou um áudio seu no WhatsApp e pensou, eu falo assim? Todo mundo passa por isso. E não é paranoia, é fisiologia. Quando você ouve sua própria voz ao vivo, ela passa pelo seu crânio antes de chegar no seu ouvido. Essa vibração deixa a voz mais grave, ela deixa mais rica. O que os outros ouvem é a versão do ar sem o crânio no caminho. Por isso a voz gravada parece estranha. Você tá ouvindo a sua própria voz pela primeira vez como todo mundo ouve. A mesma coisa acontece com o espelho. Você muito provavelmente gosta mais do reflexo no espelho do que de suas próprias fotos. E tem um motivo pra isso. O que você vê no espelho é uma imagem invertida da sua face. É a versão que você viu milhares e milhares de vezes escovando seus dentes. Você se acostumou com ela. Isso tem um nome. É efeito de mera exposição. Quanto mais familiar algo é, mais você tende a gostar. Então você, que você mais conhece, que aparece no espelho toda manhã, a voz que ecoa na sua cabeça, não é a mesma versão que todo mundo enxerga. E isso nos leva para o que talvez seja a parte mais difícil de aceitar. Heráclito, um filósofo grego que viveu mais de 2.500 anos atrás, deixou uma frase que até nos dias de hoje parece nova. Nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio, porque não é o mesmo rio, e ele não é o mesmo homem. Tudo muda o tempo todo, incluindo você, especialmente você. Já aconteceu de você abrir uma conversa antiga no seu WhatsApp, de 3, 4, 5 anos atrás, e ficar envergonhado? Não porque você era alguém ruim, um mau caráter, mas porque aquela pessoa que escreveu aquelas mensagens parece quase um estranho. Ele fazia escolhas que você não faria hoje, dizia coisas que você não diria, acreditava em coisas que você não acreditaria mais. Em certo sentido, ele foi embora.
fora. E ao mesmo tempo, ele ainda é parte de você. Pesquisadores de Harvard estudaram um fenômeno chamado End of History Illusion, a ilusão do fim da história. O que eles descobriram é perturbador. As pessoas reconhecem facilmente quanto mudaram no passado, mas sistematicamente subestimam quanto vão mudar no futuro. É como se a versão atual de você fosse sempre a final. A versão que finalmente entendeu tudo quase chegou lá. E spoiler, não chegou, nunca chega. E sim, em 3 anos você vai olhar pra hoje, com a mesma estranheza que você olhou pra 3 anos atrás. Sério, isso deveria ser libertador. Mas para a maioria das pessoas, isso é assustador. Porque significa que ninguém, nem você mesmo, consegue te conhecer completamente. Qualquer versão que existe de você na cabeça de alguém já tá desatualizada. E aí que surge o momento mais incômodo de todos. Você já esbarrou com alguém que você não via há muitos anos? Aquele amigo da escola, aquele conhecido de outro momento da vida. Tem um estranhamento no ar que é até difícil de nomear. Porque vocês dois estão conversando não com vocês mesmos, mas com fantasmas. Ele não tá conversando com quem você é agora. Ele tá conversando com a última versão de você que ele registrou. Como se fosse robôs mesmo. É uma mistura de memória real com uma imaginação. E você faz exatamente a mesma coisa com ele. Isso não é falta de atenção. E também não é falta de cuidado. É a natureza do cérebro humano, que odeia lacunas e ama completar histórias. Quando você pensa em alguém que não vê há muito tempo, seu cérebro não deixa o espaço em branco. Ele preenche com o que você lembra, com o que você imagina, com o que faz sentido na narrativa que você construiu sobre aquela pessoa. Todo mundo tá preso numa versão sua. Sua mãe, seu melhor amigo, seu ex, seus ex-colegas de trabalho. E você tá preso numa versão de cada um deles. É quase como se cada relacionamento fosse uma conversa entre 2 fantasmas. A imagem que você tem de alguém e a imagem que alguém tem de você. Com as pessoas reais tentando se comunicar por baixo disso tudo. E sabe qual é a parte mais estranha disso tudo? Pode acabar até soando triste o que eu vou falar, mas você nunca vai saber completamente como as pessoas te enxergam. Você vai rever conversas na cabeça às 3 da manhã perguntando se você soou estranho ou se você foi você mesmo, que as outras pessoas pensaram naquilo que você falou. E você não vai ter resposta, porque a resposta existe em outra cabeça e você nunca vai ter acesso total a ela. Mas o que ninguém te fala sobre tudo isso, talvez seja exatamente isso que faz a conexão humana valer de alguma coisa. Quando alguém te entende de verdade, de um jeito que você não esperava, isso é raro, justamente porque é quase impossível. Porque cada um de nós tá carregando uma versão incompleta de todo mundo. E quando 2 quebra-cabeças incompletos se encaixam, mesmo que imperfeitamente e temporariamente, é uma das únicas coisas que realmente parece real. Você não vai ser completamente compreendido. Nunca. Pela sua família, pelos seus amigos, pela pessoa que você mais ama. E você nunca vai compreender completamente ninguém. A questão não é resolver isso. A questão é o que você faz com essa liberdade. Porque se ninguém tem acesso à versão definitiva de você, se essa versão nem existe, então você não é a caricatura que sua família criou. Você não é a memória congelada que seu amigo de escola guardou. Você não é a primeira impressão que alguém teve de você num dia ruim. Você é sempre mais do que qualquer versão que alguém tem de você. Isso inclui a versão que você tem de si mesmo. E aqui fica uma reflexão final pra você. Você sente que alguém te conhece de verdade? Ou tem sempre uma parte que acaba ficando de fora? Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo e isso impactou você de alguma forma. Então deixa um like, comenta o que você achou sobre o vídeo, se a nossa conversa que a gente teve aqui fez sentido pra você, ou se você tem alguma coisa a acrescentar também. Vai ser muito legal acompanhar os comentários e conversar com vocês aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, isso ajuda muito o crescimento e além do mais, vai vir muito conteúdo por aí e eu espero que vocês estejam aqui pra acompanhar, mais do que tenha a conversar com vocês. Então é isso, muito obrigado.